Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer ter você novamente conosco. Estamos na sexta mensagem da série Siga-me. Se você por acaso perdeu todas as mensagens ou perdeu a da semana passada, as mensagens estão disponíveis na nossa página no Facebook, Crosspoint em português. E você pode acessá-las e dar uma conferida quando você quiser, a hora que você quiser. Na semana passada nós estudamos sobre o preço de seguir a Jesus. Qual o custo para isso? E nós nos deparamos com essa realidade, com essa verdade. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa verdade está lá em Marcos 8:34. E existem condições, sim, para seguir a Jesus. Muitas vezes nós não queremos ler, sabe, nas letras miúdas do contrato. E semana passada nós vimos as letras miúdas do contrato. Qual é o custo? Existe sim um custo. Muitas vezes nós nos achegamos a Cristo com boas intenções, mas isso não é o suficiente. Não são as intenções que me trazem perto de Jesus, mas sim a convicção de segui-lo a qualquer custo. Nós precisamos de ter essa convicção de que é sim importante e é sim prazeroso seguir a Jesus, mesmo que isso custe muitas coisas e coisas difíceis para nós abrirmos mão. A salvação ela é gratuita, mas eventualmente haverá um custo para seguir a Jesus. De maneira nenhuma eu posso pregar sobre o preço da salvação, porque o preço já foi pago. E foi pago com o sangue de Cristo na cruz. Mas para mim, para você, uma hora seguir a Jesus vai requerer de nós pagar o preço. Há uma grande diferença, e isso nós falamos também, entre sermos consumidores das coisas de Cristo e sermos de fato seguidores. Essas duas coisas, elas são bem distintas. O pensamento consumista é aquele pensamento, às vezes, do que eu estou seguindo a Jesus, ou então eu quero seguir a Jesus, mas o que eu ganho com isso? Nós vamos ver no texto bíblico que os discípulos de Cristo tinham essa mentalidade. Muitos deles pensavam dessa forma, especialmente Judas. Uma mentalidade consumista do o que eu vou ter em troca? Qual é a minha parte nisso? Existe uma grande diferença. Muitas vezes nós nos tornamos cristãos porque nos dizem que se fizermos o bem, haverá uma boa recompensa, e se fizermos o mal, a recompensa não haverá, e será assim, receberemos um castigo. Tornamos-nos cristãos esperando que Deus resolva todos os nossos problemas sem nenhum esforço de nossa parte. Essa é uma mentalidade egoísta, uma mentalidade de consumidor das coisas de Cristo, não de seguidor. E sabe, uma vez, em algum momento da nossa caminhada, enquanto seguidores de Cristo, a vontade de Deus, a vontade de Cristo para nós, ela vai colidir com a nossa própria vontade para nós. Porque o que Cristo quer para nós é uma coisa totalmente distinta do que nós queremos para nós mesmos. A Bíblia fala, que Deus ele diz assim para o povo de Israel, porque bem sei eu o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Os planos de Deus não são os nossos planos. Eles são muito melhores. Mas é preciso humildade para entender e para nos submeter à vontade de Cristo. Cristo nos ensina através de um diálogo que ele teve com um jovem rico. Eu não sei se você lembra, mas esse diálogo foi o jovem rico se achegou até Jesus e disse, olha, eu guardo os mandamentos, eu sei as escrituras, eu sou uma pessoa boa, dou meu dízimo, isso e aquilo. O que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus Cristo de repente vira para aquele jovem e parabeniza ele e fala, olha, você está no caminho certo, mas para que você tenha a vida eterna e para que você me siga, vá, vende tudo o que você tem e volte
e passe a me seguir. Percebe o preço que custou para aquele jovem? A fortuna dele, de repente, estava em xeque. E nós vimos e nós sabemos que aquele jovem sai da presença de Jesus, daquela conversa que eles tiveram, triste, porque ele não queria abrir mão da sua riqueza, da sua fortuna. O problema não é o que você é, mas é o que você sente. Não existia problema nenhum naquele jovem ser rico, ele tinha tudo, ele era rico. Mas o que faltou nele foi o desejo ardente de ser um servo de Jesus, de ser um seguidor de Cristo, mesmo que isso custasse a ele a própria vida, a fortuna, o status. Nós vimos que ele não aproveitou aquela oportunidade, porque, como eu disse, os interesses, a vontade dele foi colocada acima da vontade de Jesus para ele. E muitas vezes assim é conosco. Muitas vezes a nossa vontade, ela colide com a vontade de Cristo. E muitas vezes, posso ser honesto com você, a nossa vontade prevalece. E daí nós fazemos de Deus um Deus aonde podemos manipular, aonde, olha, Deus, eu vou para uma reunião de negócios, eu preciso do Senhor lá comigo. E de repente, Deus, eu vou para uma viagem de negócios e nessa viagem eu não preciso de você comigo. Algumas coisas vão acontecer lá, então é bom que você não vá. Mas olha, semana que vem eu vou ter uma reunião de família, meus filhos estão precisando de um sabão e eu preciso do Senhor comigo nessa reunião. Sabe, nós ficamos manipulando Deus, colocando Deus aonde nós queremos que Ele esteja. Mas assim não funciona. Não é dessa forma que as coisas acontecem. E Jesus, de repente, voltando um pouco ali nesse episódio do jovem rico, ele vira para os discípulos e ensina e dá uma lição ali aos discípulos. Mateus 19, 25 e 27 fala: ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para te seguir-te. O que será de nós? O que tem para nós? E esse diálogo se deu porque Jesus, quando o jovem rico saiu da presença dele, ele virou para os discípulos e falou: olha, é muito difícil para que um rico se converta, parafraseando. E nós vimos aqui exatamente o que eu estou falando. Nós vimos Pedro colocando para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Você sabe, eu era um pescador, tinha ali com a minha família uma companhia de pesca e eu deixei tudo para te seguir. O que nós vamos receber em troca? O que será de nós? Sabe, boas intenções não são suficientes. Muitas das vezes, nós precisamos de entender que seguir a Jesus tem a ver com escolher segui-lo independente do custo, independente do preço. E nós vamos hoje responder a pergunta, e essa pergunta é: quero eu o que Jesus quer? Em outras palavras, essa pergunta seria assim: quero eu abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Jesus? E isso nos leva ao primeiro ponto dessa reflexão: as boas intenções. Nós vamos estar analisando o texto de Mateus, capítulo 26 e 27, alguns versículos. E nós vamos estar analisando boas intenções, más intenções e o resultado disso tudo. E olha o que diz lá o texto de Mateus 26, versículos de 6 a 7. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele
uma mulher com um frasco de alabastro contendo perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. E nós sabemos, com base no texto de João, capítulo 12, que essa mulher era Maria, irmã de Lázaro e irmã de Marta. E ela fez essa exibição extravagante de amor e devoção a Jesus. E olha o que diz lá o versículo 8. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. E sabe, o texto de João, eu quero voltar ao texto de João sobre esse acontecimento, porque João, ele conhecia quem era Judas. E ele dá para nós um detalhe muito importante para a nossa reflexão. Olha o que diz lá, João 12, de 4 a 6. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Você vê aqui a boa intenção daquela mulher e a má intenção, interesses próprios, mas contraditórios. A boa intenção, a má intenção. Nós vimos que Maria estava certa e que Jesus, ele enaltece o ato de Maria. Nós vamos ver isso no texto. Mas é muito interessante nós temos em mente e identificarmos esse pensamento consumista para que nós possamos evitá-lo ao máximo. Interessante nesse texto que é sempre uma pessoa. É necessário para que uma pessoa comece com, uma objeção, com uma palavra de maldição, para que as outras sejam infectadas. Nesse contexto aqui, estavam todos os discípulos e eles começaram a questionar, até mesmo a Jesus, começaram a criticar aquela mulher por aquele ato. Mas Jesus, ele defende Maria. Porque Maria estava fazendo o que era certo. Olha o que diz lá, Mateus 26, versículo 10. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. E o que os outros chamavam de desperdício, Jesus chama de algo bonito. Jesus vê essa cena como algo lindo, louvável e digno de ser copiado. Como que conflitam as boas e as más intenções. Jesus, ele aceita esse modo extravagante de adoração da parte de Maria. E sabe, Robert Gromach, no seu comentário do Novo Testamento, ele faz um comentário muito interessante sobre esse texto. E ele diz o seguinte: de todos os discípulos, somente Maria entendeu o verdadeiro significado das referências que Jesus fazia sobre a sua própria morte. E aqui eu quero lembrar sobre o que falamos semana passada, sobre essa mentalidade consumista e como Pedro reagiu quando Jesus predisse a sua morte. Como Pedro, ele não entendeu, como ele ficou chocado. Não, calma aí, Jesus, as coisas estão indo bem, para com esse discurso, você não vai morrer não. Você é o Messias, como assim? Como as pessoas vão acreditar no Messias que vai morrer? Como assim? Isso chocou Pedro. Mas chocou por conta dessa mentalidade consumista. E aqui nós vemos Maria, através desse ato tão lindo, não só adorando a Jesus, mas dando uma pública profissão de fé, de que estava entendendo o ministério de Cristo, de que estava entendendo
a verdadeira verdade por trás do ministério de Cristo, de que ele iria sim passar por julgamento, ser crucificado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Olha o que diz lá o versículo 11 e o versículo 12. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E ainda o versículo 13 fala o seguinte: eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. E olha que interessante, nós estamos aqui no ano de 2020, lendo este texto e falando sobre esta mulher. Percebe como Jesus no texto faz essa profecia e ela está sendo cumprida agora? Nós para sempre vamos ver esse exemplo de Maria, essa boa intenção de Maria. Nessa história, a mulher ela gerou ridículo, rejeição, mas ela não ligou para isso. E ela seguiu o seu plano pessoal de honrar a Jesus. A minha pergunta para você: você está disposto a ser provocado, a ser chamado de fanático, a ser ridicularizado e ofendido? Quantas vezes nós deixamos de fazer algo para Deus por medo de julgamento alheio? Quantas vezes? Eu gostaria de refletir com você no nosso segundo ponto, más intenções. Olha o que diz lá o versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Eles fixaram o preço de 30 moedas de prata. Então, um dos 12. Mateus, ele descreve para nós que logo após esse acontecido, um dos 12, Judas Iscariotes, foi procurar os líderes dos sacerdotes, porque ele estava dentro do seu coração, certo de que iria trair a Jesus, de que iria entregá-lo a ele. Sabe, muitos teólogos, existem muitas discussões do porquê Judas fez isso. Alguns dizem que Judas, ele se decepcionou com Jesus. A expectativa de Judas, e para muitos a expectativa era a mesma, a expectativa messiânica deles era que o Messias viria e libertaria o povo de Israel do Império Romano, da opressão, né, que eles viviam, e os libertaria de forma militar ali, e os libertaria e faria de Israel de novo uma grande nação, estabeleceria o seu reino. E quando Judas percebeu que não era nada disso, ele foi e procurou um motivo para vender a Cristo, para traí-lo. Ou então, muitos dizem que talvez Judas ele observou o conflito contínuo que existia entre Jesus e os líderes e concluiu que os líderes religiosos estavam vencendo e que Jesus estava perdendo. Portanto, ele foi e decidiu vender a Cristo. Ou então, Judas pode ter concluído que Jesus não era o profeta, Jesus não era o Messias, que Jesus, de repente, era um charlatão e por isso ele decidiu vender e trair a Jesus. E olha o que diz lá o versículo 15, a parte B. E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. E tinha que ser dessa forma. Porque nós sabemos que os líderes religiosos, eles já tinham julgado em seu coração a Cristo. Já tinham decidido matar a Cristo.
Só que eles não podiam fazer isso de qualquer forma. Porque Cristo estava entre as multidões, e Cristo estava ensinando, e Cristo estava realizando milagres, prodígios, miraculosos. E eles não tinham a capacidade, não tinham coragem de ir no meio de todo mundo, licença, 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 prender a Jesus, olha, nós vamos matá-lo. Eles não tinham como fazer isso. Somente através de Judas, somente através de um infiltrado, que isso seria possível. E nós sabemos que foi dessa forma que aconteceu. Judas achou um momento, uma forma de entregar a Jesus. Mas existe uma grande verdade, e ela está aqui. A mão de Deus, ela não pode ser forçada. A sua vontade, ela não pode ser manipulada. E nós sabemos que esse preço de 30 moedas, nós encontramos no texto de Êxodo 21, 31, Joel 3, de 3 a 6. Já era parte do plano de Deus. Não foi Judas, ele não tinha capacidade para isso. A vontade de Deus já estava estabelecida. João 3,16 é um texto bem conhecido, mas nos ajuda agora nesse momento, porque ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu único Filho. Não foi porque Judas traiu a Cristo, não, porque Deus deu o seu único Filho. A mão de Deus não pode ser forçada. A sua vontade não pode ser manipulada. E existe uma grande verdade para mim e para você. Nós precisamos entender e querer fazer a vontade de Deus. Mais do que tentar impor a Deus a nossa própria vontade. Então, antes de dar as costas a Deus, antes de dispensá-lo, antes de permitir que uma decepção nos leve a traí-lo, você deve ter a convicção clara de quem é Jesus. Ou o que ele significa para você. Em certo sentido, Judas ele é uma representação de cada um de nós. E de novo, seguir a Jesus é uma decisão, não é uma reação. Não é segui-lo buscando o que eu posso ter de vantagem nisso. É decidir segui-lo por quem ele é. Isso nos leva para o terceiro ponto, o resultado. E nós vamos analisar agora o capítulo 27, versículo 1. E diz o seguinte: de manhã cedo, os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Imediatamente, Jesus ele é apreendido. Quando Judas entrega ele e eles acham a forma, Jesus ele é apreendido e ali o plano maligno é revelado. E nós sabemos o que acontece depois. Todos os principais sacerdotes e anciãos da aldeia entraram em conselho contra Jesus. De forma ilegal, uma reunião noturna. E nós vamos ver o tamanho da hipocrisia desses líderes, porque olha o que diz lá o versículo 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Sabe,
um simples remorso, ele não é suficiente para resolver o terrível problema que Judas estava envolvido. E quantas vezes nós agimos por remorso e não por arrependimento? Olha o que diz lá o versículo 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Ou seja, o resultado de uma má escolha. O resultado por trás da má intenção. Versículo 6. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Tamanha hipocrisia. Eles que, de forma ilegal, se reuniram à noite, julgaram Cristo ali da forma que quiseram e o condenaram à morte. E vir aqui e falar, é contra a lei, é um dinheiro sujo, é um dinheiro de sangue. Queridos, a reação de Judas, jogando as moedas no templo, foi uma reação baseada em remorso. Judas, ele não experimentou o arrependimento, apenas remorso. E esses líderes religiosos maltrataram Judas, né? E uma grande verdade sobre isso é que os tentadores, eles nunca são bons consoladores. E eles falaram, o problema é seu. O que temos nós com isso? Se você deu para nós uma pessoa que era inocente, o problema é seu. E Judas foi e enforcou-se. Os principais dos sacerdotes, com grande cinismo e hipocrisia, fizeram isso com Judas. E olha o que diz lá, versículos 7 e 8. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Isso aqui é Mateus escrevendo naquele tempo e testificando que aquele campo ele existia até os dias de hoje. Em cumprimento da profecia de Zacarias, Zacarias 11, 12 a 13. Mas de novo, eu gostaria de te lembrar desse detalhe. A mão de Deus não pode ser forçada. A sua vontade não pode ser manipulada. Judas, no esforço para fazer com que a sua vontade reinasse, ele ajudou com que a vontade de Deus fosse cumprida. Porque, através desse ato de Judas, o plano de Deus se concluiu, que era a morte de Cristo na cruz, mas não para por aí, porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Cristo venceu a morte. Quando a vontade de Deus ela ultrapassa a vontade do homem, é benefício para alguns, às custas das más intenções de outros. Em outras palavras, por causa da má intenção de Judas, hoje nós temos o benefício da salvação. Porque Cristo morreu por nós. Seguir a vontade de Deus significa querer o que Ele quer, mais do que eu quero. Seguir a vontade de Deus significa querer o que Ele quer, mais do que eu quero. Sabe, queridos, esse é o momento de tomada de decisão. Estamos na 6ª mensagem da série Siga-me. E Cristo está nos chamando a uma vida comprometida com Ele, a uma vida de seguidor, de discípulo dEle. A uma vida onde a minha vontade, onde a sua vontade tem que estar submissa à vontade dEle. Onde a nossa fé seja uma fé tão grande, tão forte, que supera o medo de caminhar.
Porque quando pensamos em caminhar a nossa vida, em seguir, contando apenas com as nossas próprias forças, é sim amedrontador, é sim causa medo. Sim, causa medo. Mas a fé que Jesus nos oferece supera esse medo. E a pergunta que eu gostaria de deixar para você é: você quer o que Jesus quer para você? Você quer o que Jesus quer para você? Se a resposta for sim, eu quero te encorajar a segui-lo hoje. Faça hoje, não deixa para depois. Se você entende que você precisa tomar essa decisão, repita essa oração comigo. Senhor Deus, amado Pai, eu reconheço que eu sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida a Ti, confiando que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Toma a minha vida, Pai, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, eu tenho certeza que Cristo está habitando hoje mesmo no seu coração. E eu gostaria de orar por você também, que já está nessa caminhada, tem tempo, que conhece a Jesus, mas às vezes ainda lida com essa dificuldade de submeter a sua vontade à vontade de Cristo. Gostaria de te encorajar a todo dia, pela manhã, fazer essa seguinte oração: Espírito Santo de Deus, toma a minha vida, controla a minha vida, me ajuda a dar o controle da minha vida a Ti. Guia-me, ajuda-me, consola-me. Sabe, faça esse exercício essa semana. Todo dia, a primeira coisa que você for fazer, que seja essa oração. Convidando ao Espírito Santo a controlar a sua vida. Pedindo para que Deus faça a vontade dele, não a sua. E eu tenho certeza que os resultados serão incríveis. Eu vou estar orando por você. Senhor, nos ajuda, Pai, a entregar nas Tuas mãos o controle das nossas vidas. Conscientes de que o Senhor tem poder, não nós. Confiantes de que a Sua vontade, Pai, é melhor do que a nossa. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e até semana que vem. A paz.